paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa madrugada nós estamos aqui, pela bondade de Deus, para que juntos nós possamos aprender um pouco mais sobre o querer de Deus na nossa vida. A nossa vida, como eu já disse, ela é guiada por Deus. Eu não sei se você já prestou atenção, sempre que falo, eu gosto de frisar isso. A nossa vida, ela é guiada por Deus. A nossa vida está condicionada no tempo de Deus, no querer de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele diz que ele sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Ora, se Deus sabe tudo isso, será que ele não sabe mais? Ou será que esse Deus que nós tanto cremos é um Deus limitado? É claro que não. Esse nosso Deus não é limitado. Esse nosso Deus, ele é o Deus todo-poderoso, maravilhoso. Ele é o Deus que vence batalhas. O Deus que peleja por nós. O Deus que está o tempo todo nos dando força, coragem, dizendo para nós: te anima, meu filho, te anima, pois eu tenho uma linda história a escrever na sua vida através de você. Com os teus atos, com a sua fé, com as tuas atitudes, enquanto você vai lutando, eu vou escrevendo uma nova história para você. Não é verdade? Você não está acreditando? Pois é verdade. A história de Davi, se você pegar o livro dos reis, Samuel, livro de Samuel, o livro dos reis de Israel, você vai observar que os feitos de Davi, Deus estava em tudo quanto Davi fazia e Deus estava escrevendo uma história maravilhosa para Davi. Davi que desde moço, desde pequeno, ele era pastor de ovelhas. Era ele quem pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. E desde então o Senhor já havia colocado os olhos na pessoa de Davi, no menino Davi. Deus enxergava o dinamismo. Aquele menino, ele era diferente. Aquele menino chamado Davi, ele era por demais diferente. Deus lhe havia dotado de uma sabedoria muito grande. Então, Deus ele está e vai escrever uma nova história para você. Não desanime, não pasme, não pare em toda a tua caminhada. Tá certo? Aquilo que Deus tem para você, fique tranquilo, virá nas suas mãos. Tá bom? Vamos comigo. Antes que eu leia o texto, é até bom lembrar, porque tem muita gente, muitas pessoas que acham que Deus ele está com uma venda nos olhos. Ou que ele faz vistas grossas para não ver, ou não assistir, ou não saber os nossos problemas. Vamos para um texto aqui. Eu vou te explicar que o Senhor tudo vê, tudo sabe e tudo tem. E nesta madrugada, Ele tem uma palavra para o seu coração. Sim, isso. Para o teu coração. Você que está aí e ainda não conseguiu dormir,
está virando na cama de um lado para o outro, né? Mesmo tomando alguns calmantes, você não consegue dormir direito. Pois é, o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. O Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, é o capítulo de número 11. E o verso é o verso de número 25. Amém? Vamos comigo, se você puder, é claro, né? Acompanhar comigo na Bíblia. Diz o texto sagrado. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus está conversando com uma mulher e a Bíblia vai nos relatar que essa mulher, ela era irmã de Lázaro. Lázaro, aquele amigo que era um moço íntimo de Jesus, ou seja, eles tinham uma intimidade tão grande que, vez por outra, Jesus já estava passando na casa de Lázaro. Lázaro, aquele moço que morava em Betânia, aquele moço que morava naquela aldeia e que tinha duas irmãs, uma chamada Marta e outra por nome de Maria. E agora, por exemplo, Jesus está conversando com uma das irmãs de Lázaro, pois Lázaro havia adoecido, estava doente, estava enfermo. E Jesus, no momento, não estava em Betânia. Jesus estava em uma outra região, bem distante de Betânia. Mas essas mulheres, irmãs de Lázaro, elas conheciam de fato quem era Jesus. E quando o seu irmão ficou doente, ela chamou os seus conhecidos, os seus empregados, talvez, e disse: olha, vá procurar onde é que está Jesus. E chegando lá, diga para ele que o melhor amigo dele, o nosso irmão Lázaro, está enfermo. A Bíblia, ela não nos conta qual era a enfermidade desse moço chamado Lázaro. A única coisa que nós sabemos é que Lázaro era um homem festivo, um homem que ele gostava de festas. Ele era um homem alegre. Era um homem que, com a sua alegria, com o seu caráter polido, ele conseguia atrair a presença de Jesus para a sua casa. O ambiente na casa de Lázaro era tão bom que Jesus, de vez em quando, passava por ali para conversar com Lázaro, para conversar com Marta e com Maria, as suas duas irmãs. Mas, porém, agora, Jesus ele não está ali em Betânia. Jesus está distante, então, aqueles homens, eles vão procurar Jesus e encontram Jesus muito distante de Betânia. Pelo que eles chegam até Jesus e dizem: olha, mestre, Marta e Maria mandou-lhe chamar, ou pelo menos te avisar, que o seu melhor amigo, Lázaro, ele está enfermo. Ele está doente.
Eles deram um recado para Jesus e voltaram embora para Betânia. Mas o texto nos diz que Jesus ficou ali ainda por alguns dias. Praticamente 4 dias Jesus fica naquela região, curando enfermos, repreendendo demônios, fazendo maravilhas naquela região. E depois então ele disse para os seus discípulos, vamos até Lázaro. E a Bíblia diz que quando Jesus chega lá em Betânia, na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria e de Lázaro, alguém veio correndo e disse para Jesus, olha Jesus, o Senhor chegou tarde, pois Lázaro, o seu melhor amigo, já morreu e já foi sepultado. Jesus então vai adentrando naquele ambiente. Era muita gente chorando, as irmãs de Lázaro. Uma das irmãs de Lázaro, ela se lança aos pés de Jesus, ela se joga aos pés de Jesus e ela grita, Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ora, aquela mulher aflita, aquela mulher cheia de aflição, a alma angustiada, ela queria realmente dizer, olha, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor o teria curado. Ele não teria morrido, Jesus. Mas agora ele morreu. Agora não tem jeito mais. Agora não dá. Agora não dá justamente para fazer nada mais, Jesus. Como quem queria dizer, o Senhor chegou tarde. E eu abro um parênteses aqui para dizer para você, para vocês, que Jesus nunca chega tarde, independente de qual seja a ocasião. Ele não chega tarde na casa do enfermo, do doente. Ele não chega tarde na casa do desvalido, do homem, pai de família, desempregado. Ele não chega tarde na casa de alguém que está sofrendo e orando por muitos anos. Não, senhores. Jesus sempre vai chegar na hora certa. E o interessante é que quando ele chega, o milagre acontece. Glória a Deus por isso. Quando ele chega no cenário, independente se é morte, se é doença, se é aflição, se é tristeza, ele dá jeito. Jesus então olhou para aquela mulher e disse, eu sei que o meu melhor amigo morreu. E a Bíblia ainda diz que Jesus chorou. Ele chorou quando soube da morte de Lázaro, pois Jesus o amava muito. Jesus diz, eu sei que ele morreu, mas eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, a irmã de Lázaro não entendeu. Ela não entendeu essa fala de Jesus. Jesus estava falando realmente de uma vida espiritual aí. Aquele que está morto espiritualmente, aquele que morreu, que não acredita mais, aquele que desanimou, aquele que perdeu a esperança. Se você é essa pessoa,
ainda que você esteja morto, quando Jesus chega na sua vida, ou quando ele chegar, você voltará a viver. Então Jesus ele vai olhar todo o cenário, todo o ambiente. Ali tinha alguns incrédulos, alguns opositores de Jesus que não acreditavam nele, ficavam murmurando, dizendo baixinho consigo e com aqueles que estavam ali. Ele não era o melhor amigo de Lázaro. Não é ele o Cristo que curou tantos enfermos? Não é esse homem que multiplicou pães e peixes? Ou não é esse homem aí que transformou a água em vinho? Ou ele perdeu o poder? Ou ele não consegue fazer mais? Jesus então pergunta: já que vocês sepultaram Lázaro, onde é que vocês o puseram? Alguém grita: Senhor, mas para que é que o Senhor quer saber onde está Lázaro? Já está enterrado, sepultado. E tem mais um, hein, Jesus? Já cheira mal, hein? Jesus vai em direção ao sepulcro, ao lugar onde Lázaro está sepultado, e ele manda que retirem a pedra. Jesus disse: retirai a pedra. Parece que eu posso ouvir alguém dizer: ô Jesus, o negócio aí não cheira bem não. Já faz 4 dias, o corpo já deve estar em período de decomposição. Cheira mal, hein, Jesus? A verdade é que aquele que já morreu e não tem esperança mais de viver, a ponto de não crer mais em Deus, eu lamento em lhe dizer, a sua vida e tudo quanto você faz cheira mal. Porque o homem sem Deus morto e que não quer Deus, há um mau odor na sua vida. De longe se percebe, ora, esse aí não tem Deus, tudo que ele fizer vai dar errado. Vai deixar aí um cheiro mal por onde passa. Realmente é assim que acontece, meu amigo. O homem sem Deus, ele não consegue exalar o bom perfume de Cristo. Mas o homem com Deus, o homem que tem discernimento de quem é Jesus, de quem é o nosso Senhor, ele tem o bom perfume de Cristo. Pois o Espírito do Senhor é na vida dele. Então tiraram uma pedra. Removeram uma pedra da porta do sepulcro, onde estava Lázaro sepultado, já há 4 dias. É bem verdade que já cheirava mal. Jesus então, ele se aproxima da porta do sepulcro, eleva os olhos para os céus e faz uma oração. E depois ele grita em alta voz e bom som para dentro daquele sepulcro. E ele grita: Lázaro, saia para fora, Lázaro. Todo mundo ficou olhando. Os incrédulos de plantão, com certeza, estava dizendo: duvido que isso vai acontecer. Quem é ele? Esse daí é Jesus, filho do carpinteiro José e de Maria, sua mãe. Eu duvido que acontecerá um milagre aí. Pois é, o milagre aconteceu. O defunto Lázaro se levanta, todo enrolado em faixas, pois era assim que sepultavam os defuntos, os mortos na antiguidade. Lázaro se levanta
obedeceu à voz do seu comandante, que lhe deu a vida, e começa a caminhar em direção à porta do sepulcro. E quando Lázaro chega justamente na porta do sepulcro, qual não foi o tamanho do espanto daqueles incrédulos? Jesus então diz de quem quer dizer, e aí? Vocês acreditam ou não? Então disse Jesus, tirai as ataduras, tirai as ligaduras que lhe prende e deixai com que Lázaro caminhe. Eu quero nesta madrugada dizer que talvez eu esteja falando com pessoas que estão vivendo presas, no pecado da vida, estão condicionadas nesse mundo tão mesquinho, tão mau, tão corrupto. Você até tentou já se libertar de algumas coisas que está matando a sua vida, está matando você, tirando a sua vida, mas você não consegue. Você está amarrado, você está preso e não consegue andar. Pois é, o Senhor Jesus, Ele quer libertar você. Essa parte de você que já morreu, Ele quer te ressuscitar também. Ele quer ressuscitar o seu casamento falido. Ele quer ressuscitar a sua vida financeira. Sim. Ele quer ressuscitar os seus ânimos, a sua fé, aquela coragem que você tinha e você não tem mais. Então, quando Lázaro ele sai para fora, o pessoal disse, os incrédulos principalmente disseram, realmente este homem é profeta. Olha, meu amigo, Deus ele faz algo extraordinário. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele me contou certa feita, que ele dirigia um trabalho na roça e ele chegou em casa um dia cansado. E você sabe que quem trabalha de sol a sol não é fácil. E aquele pastor, ele chegou em casa cansado e aquele dia não ia ter culto, mas ele dirigia cultos ali naquele lugarejo, na casa de um irmão, na casa de outro. Tinha uma igrejinha ali como ponto de referência. Mas um dia ele chegou em casa, se preparou para se banhar e entrou para o banheiro para tomar o seu banho, quando alguém bateu palma na porta da sua casa. A sua esposa saiu para ver quem era que estava chamando. E lá estava uma mocinha, uma menina. E a menina disse, olha, a minha mãe mandou eu vir aqui correndo depressa, chamar o pastor para orar pelo meu irmão que está morrendo e talvez já até morreu. Mamãe acha que ele já morreu, que ele já perdeu a vida. E a menina estava falando, chorando, sabe? E a mulher disse, olha, eu vou avisar ele. Eu vou comunicar com ele. E a menina, desesperada, ela entregou o recadinho e voltou para casa chorando, sem esperança. E a mulher deu o recado para o pastor. E o pastor, então, ele orou a Deus, se preparou e foi até a casa daquela mulher que estava vivendo
momentos difíceis. E quando ele chega na casa daquela família, a casa daquela mulher, daquele casal, já estava abarrotada. Quase não se podia entrar naquela casa por causa da multidão de pessoas, pois havia morrido alguém ali. Havia falecido uma criança naquela residência. E aquele pastor, então, com a Bíblia na mão, ele chega naquela residência encorajado, cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de coragem. Pediu licença, foi abrindo caminho no meio das pessoas e adentrou e pediu permissão para entrar no quarto onde estava aquele corpinho inerte, aquele corpinho gelado. E ele nos contou que ele fechou a porta. E ele se lembrou de Elias e Eliseu. E ele começou a clamar pelo Deus de Elias. Ele disse: Senhor, eu disse que viria e eu vim aqui, mas todos já sabem que o menino já morreu. Mas eu quero fazer um pedido ousado ao Senhor. Opere um milagre aqui nessa casa, para que o teu nome seja glorificado. Passou alguns minutos naquele quarto, trancado com aquela criança morta. E quando ele estava já exausto, cansado de tanto orar, o menino deu um espirro, começou a se movimentar, foi se assentando na cama, e o pastor em lágrima, dando glória a Deus. Então ele abriu a porta, tomando aquele menino pelas mãos, entregou para os seus pais e disse: eis aí o vosso filho. O casal caiu de joelho, em todos os olhos ali, em todos os rostos presentes ali, haviam olhos banhados de lágrimas, pois o Senhor Jesus havia operado um milagre naquela casa. Aquele pastor sabia que, se o Senhor Jesus quisesse, ele ressuscitaria aquele garoto. E foi isso que aconteceu. Então, para você que já morreu espiritualmente, está desacreditado de tudo, não crê em mais nada, não crê na vida, não crê em Deus, não crê nem que o Senhor é capaz de ressuscitar algo que morreu na sua vida. Pois é com você que eu falo nessa madrugada. Deixa Deus entrar com providência em todas as áreas da sua vida. Aí você vai ver que Ele vai ressuscitar coisas que morreram na sua vida. Coisas que já morreram e você nem percebeu. Tá certo? Que Deus te abençoe. Não perca as esperanças, não. Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que tenha algo que já morreu na sua casa, na sua vida, na sua família, Ele faz ressuscitar. Tá certo? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Preparando Deus, nós estaremos de volta falando um pouco mais do amor desse Cristo. Que Deus te abençoe.